Muito bem, amados, sejam todos bem-vindos. É bom ver o ambiente bem cheio e hoje, excepcionalmente, está cheio de crianças também, né? A Márcia estava dizendo, ela estava preparada para uns 4, 5 alunos. Quando ela parou de contar, ela tinha 7. Então, não sei, talvez seja até mais agora. Mas é bênção, né? É bênção ver os irmãos aí com seus filhos e ver a igreja cheia. É uma bênção realmente. Amados, antes de chamar o Lucas aí, que é o nosso dirigente da noite, só alguns avisos aí da semana. Na quinta-feira agora, nós vamos estar retomando então as nossas reuniões de oração, às 20 horas, certo? Então, quinta-feira às 20 horas, iniciaremos as reuniões de oração em 2026. Então, tentem priorizar esse tempo. A gente sabe que às vezes é difícil para chegar, porque é não no meio da semana, é quase no final da semana, quinta-noite, né? Mas é difícil, às vezes o trabalho, as pessoas chegam mais tarde em casa. Mas tentem chegar realmente, porque é um tempo bastante importante que a gente tem para orar juntos, uns pelos outros, e realmente também pela igreja aqui como um todo, né? Então, quem puder estar chegando na quinta-noite, às 20 horas, a nossa reunião de oração, certo? Vou chamar então o Lucas e a sua equipe à frente. E já passo a palavra para ele. Então, boa noite. Vamos estar dando início ao nosso momento de louvor. Antes de seguir, a gente pode estar orando, entregando esse momento nas mãos do Senhor. Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar. Senhor Deus, te louvo por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos como igreja, Senhor, para te engrandecer, te louvar, aprender mais de ti também, Senhor, e que possamos estar realmente sendo edificados através desse momento que nós teremos aqui nessa noite. Possamos estar prestando culto ao Senhor de forma agradável e dedicada, de fato, Senhor. Possamos estar tendo um bom momento aqui. Eu coloco diante de Ti, no nome de Jesus, amém. Certo. Então, o primeiro louvor que a gente vai estar cantando, a gente canta nele que Deus é digno de toda a glória, todo louvor, toda a honra. E Ele nos remiu, nos salvou, nos tornou seus filhos, né? E, de fato, Ele fez tudo isso por sua graça, sua bondade, seu amor, né? E isso a gente canta no primeiro louvor que a gente vai cantar nessa noite, que é Venha e Glorifique a Deus. Então vamos nos colocar de pé, a gente pode estar cantando esse louvor, que de fato a Ele seja toda a glória. Venha e glorifique a Deus, Pai de nosso Senhor. Em Cristo Ele nos derramou sua eterna salvação. Sem manchas, puros em sua luz, nos destinou a ser seus filhos adotados pelo sangue de Jesus. Te daremos a glória por tua graça, bondade e amor. Te daremos a glória, és o Salvador. Venha e glorifique a Deus, que em Cristo a graça dá. Lavadas nossas culpas são e temos redenção. E nele Deus já revelou seu eterno querer. Em Cristo, Senhor, seu plano há de se cumprir. Te daremos a glória por tua graça, bondade e amor. Te daremos a glória, és o Salvador.
venha e glorifique a Deus, vós crentes no Senhor. O selo do Espírito já temos pela fé. Ele garante a nossa fé até o dia final. Unidos vamos adorar o nosso Trino Deus. Te daremos a glória por tua graça, bondade e amor. Te daremos a glória. És o Salvador. Te daremos a glória por tua graça, bondade e amor. Te daremos a glória. És o Salvador. O próximo louvor que a gente vai estar cantando se chama Mente e Coração. E muitas vezes a gente passa por situações difíceis em nossas vidas, mas Deus promete aos seus filhos cuidado, né? Ele sempre está conosco, sempre está cuidando de nós em toda situação, e a gente pode estar confiando, descansando nele, sabendo que ele vai estar carregando todo o fardo que a gente tem para carregar nessa vida, né? A gente deve entregar tudo nas mãos dele e confiar que ele está à frente de tudo. Então que a gente possa estar cantando esse próximo louvor pensando nisso, né? Sabendo que Deus deve ser o nosso sustentador, né? E reconhecendo como é bom a gente poder ter ele nessa posição nas nossas vidas, né? Então cantemos Mente e Coração. Aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar. Não ter que andar ansioso de nada senão a Deus tudo levar em grata súplica e oração. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar. E não ter que andar ansioso de nada senão a Deus tudo levar em grata súplica e oração. E a paz de Deus então mente e coração guardará
em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber. Deus cuida de nós e nos ajuda a carregar nossos fardos, né? E embora a gente esteja na condição de pecadores, Ele faz isso porque Ele nos tornou seus filhos, né? E dessa forma a gente pode estar também cantando o próximo louvor, que se chama Eu Sou Quem Dizes Que Sou. E nele a gente vê que Deus diz que nós somos libertados, nós somos perdoados, nós temos uma nova esperança nele. E, de fato, a gente deve estar louvando a Deus por seu grande amor por nós e por tudo que Ele fez por nós, né? Ele nos salvou e continua cuidando de nós, continua sempre conosco. Então louvamos a Ele reconhecendo o Deus grandioso que a gente tem e realmente em espírito de gratidão, né? Quem sou eu para que o grande Rei me receba? Sim, me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em sua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. E o último louvor que a gente vai estar cantando é Graças Dou. E nós estando na condição de filhos de Deus, né? A gente certamente tem em nossas vidas muitos motivos para estar agradecendo, louvando a Deus, né? Sabendo que Ele sempre nos acompanha e está conosco em todos os momentos. Então que a gente possa estar cantando este último louvor, Graças Dou.
de ti. Eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou. O que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou. Com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou, com meu coração e meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Certo, vou estar chamando então o Natan à frente, que estará trazendo a pregação nessa noite. As crianças, todas as muitas crianças que temos hoje, podem vir à frente também com seus professores. Eu liguei. Sobrou um pouquinho de gente nas cadeiras, né? Então vamos estar orando mais uma vez, entregando esse momento ao Senhor. Senhor Deus, te louvamos por esse momento que nós podemos ter aqui, de estar te engrandecendo, louvando o teu nome, Senhor. Quero estar colocando diante de ti agora o momento da pregação da tua palavra. Esteja com o Natan, que ele possa estar conseguindo trazer tudo aquilo que ele preparou para nos dizer nessa noite, Senhor, que possamos estar sendo edificados através da mensagem dele. E que também o Senhor esteja com as crianças e os professores nas suas aulinhas, que possa ser um tempo proveitoso e as crianças possam estar entendendo tudo que está sendo ensinado ali, Senhor. Coloco isso diante de ti, no nome de Jesus. Amém. Amém. Tá ligado? Boa noite, amados irmãos. É um prazer estar com vocês essa noite. É um prazer trazer um pouco da mensagem que o Senhor colocou no meu coração essa semana. E semana passada, estava saindo da igreja, o pastor falou, olha, você pode deixar uma pregação já engatilhada? Não, podemos. Você pode pregar semana que vem? Eu, tá bom. E creio que como a maior parte dos cristãos, todo começo de ano, a gente volta a reler o início da Bíblia, a gente volta a fazer
a leitura bíblica anual e nós nos deparamos, dependendo da forma como você começa a sua leitura bíblica anual, com o livro de Gênesis. E quando eu comecei a ler o livro de Gênesis, teve um capítulo que ficou preso na minha mente. Ele me tocou de certa forma, ele me deixou inicialmente um pouco curioso, e ele ficou, e eu gostaria de convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Gênesis capítulo 4. E decidi pegar esse capítulo, estudar um pouco mais e trazer para vocês um pouco do que o Senhor falou ao meu coração através desse capítulo. Gênesis capítulo 4. Primeiro livro da Bíblia, você passa 3 folhas, 2, dependendo da sua Bíblia, você encontra Gênesis capítulo 4. Gostaria de convidar os irmãos a baixarem suas cabeças e para que a gente possa orar e pedir para o Senhor nos direcionar nesse tempo. Então oremos. Nosso Deus e Pai, nós te clamamos, Senhor, que o Senhor esteja nos direcionando a compreender a Tua Palavra, que o Senhor esteja nos direcionando, Senhor, a entender o que o Senhor tem para nós essa noite, o que nós precisamos fazer, como nós devemos viver de acordo com a Tua Palavra. É o que nós te clamamos, em nome de Cristo, Teu Filho. Amém. Antes de nós começarmos a leitura, antes de nós entrarmos no livro de Gênesis capítulo 4, é preciso compreender o que está acontecendo até Gênesis capítulo 4. E para minha sorte, são só 3 capítulos e eu não preciso recapitular muita coisa. Como vocês sabem, o Senhor cria os céus e a terra, o Senhor cria o mundo, mas o homem escolhe desobedecer ao Senhor. O homem escolhe se afastar do seu Criador. Ele morre espiritualmente. Ele perde seu relacionamento com o Senhor. Isso nós vemos nos 3 primeiros capítulos de Gênesis. O homem, criado perfeito, à imagem de Deus, escolhe se afastar desse Senhor. Se afastar daquele que é a fonte de alegria do homem. E Gênesis capítulo 3 termina com o homem e a mulher ouvindo do Senhor todas as consequências do seu pecado. Que agora a mulher teria dores de parto, que agora trabalhar seria difícil, a terra é amaldiçoada. Mas Gênesis capítulo 3 termina com uma certa esperança de que haveria um descendente da mulher. Haveria alguém que nasceria da mulher, que pisaria na cabeça da serpente, que os livraria do pecado, que os livraria de todas as consequências que ocorreram por causa da queda. Então, com esse alerta, com essa expectativa, se inicia Gênesis capítulo 4. E eu gostaria de convidá-los a lerem o versículo 1. Gênesis capítulo 4, versículo 1 e versículo 2 também. Diz o seguinte: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Então, após a queda, o homem e a mulher eles se estabelecem em um local. Eles estabelecem moradia. Eles ali se desenvolvem e eles se estabelecem numa região um pouco privilegiada. Eles ainda não estão distantes do jardim demais. Eles estão fora, mas ainda estão na região. E eles estabelecem e iniciam uma nova etapa das suas vidas. Eles têm filhos. Adão, ele tem relações com a sua mulher. Ele conhece Eva. E no nascimento desses 2 rapazes, nós temos o vislumbre. Nós podemos ver brevemente como estava o coração de Eva, o que Eva estava pensando com o nascimento daquelas crianças. Então Eva, ao ter o seu primeiro filho, ela exclama: com o auxílio do Senhor, eu tive um filho homem, e dá a ele o nome de Caim. O nome Caim, ele significa adquirir, obter ou possuir. Isto é, o nome de Caim significa o adquirido. Eva, mesmo que de uma maneira um pouco confusa, ela creu que adquiriu do Senhor aquele que pisaria na cabeça do serpente, o filho prometido. Ela crê que pelo Senhor ela adquiriu aquele que livraria eles das consequências do pecado. Devemos lembrar que esse texto não está sozinho. No capítulo anterior nós vemos a expectativa
e a promessa do Senhor que viria um descendente. Então, o texto nos indica que provavelmente a expectativa de Eva era que Caim, aquele que for adquirido pelo Senhor, seria esse que os livraria do pecado. Logo após Caim, logo após essa alegria, essa expectativa, Eva tem outro filho. O texto não tem qualquer sinalização do que Eva fala. Mas o fato é que a reação de Eva para com esse outro filho é muito diferente. Não tem comentário, não tem uma expressão de alegria. Ela tem esse outro filho. E ele é chamado de Abel. O significado de seu nome é sopro, é vapor ou aspiração, ou aquilo que sobe. Talvez o nome dele seja um tipo de prefiguração sinistra de sua vida, de que foi rápida, que foi breve. Mas após o nascimento desses dois rapazes, eles crescem, e cada um toma um caminho diferente do outro. Caim, ele é agricultor, ele aprende a plantar e colher da terra que o Senhor deu ao homem e à mulher, à humanidade. Ele aprende a desfrutar da terra, mesmo em um mundo amaldiçoado e caído. Já Abel, ele aprende a dominar os animais. Ele se torna pastor. Ambos cumprem o que Deus os ordena, de dominar a criação, de desfrutar do mundo criado pelo Senhor. E não há nada de errado aqui em cada um seguir uma profissão diferente da outra. Não há uma profissão inferior à outra. Ambos aprendem a desfrutar da terra que o Senhor deu a eles. Gostaria de ler com vocês os versículos 3 ao versículo 5. Diz o seguinte: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta para o Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Não sabemos quanto tempo se passa do nascimento desses meninos para a oferta. Nós geralmente temos a tendência de imaginar que eram dois jovens rapazes que vão e entregam a oferta para o Senhor. Mas a Bíblia não indica nada disso. Ela fala que passou algum tempo. Então, Abel e Caim poderiam ser jovens, homens ou senhores. Nós não sabemos quanto tempo se passa. Mas sabemos que eles apresentam uma oferta ao Senhor. Eles apresentam um tributo ao Senhor. E normalmente, um tributo, ele tem a intenção de reconhecer que a outra pessoa é superior, que você é dependente, que outra pessoa é soberana. Então esses dois homens, eles vêm ao Senhor com uma oferta. Eles vêm ao Senhor como sacerdotes para adorá-lo, para reconhecer que o Senhor é o soberano, que o Senhor é aquele que é superior, o Senhor é aquele que governa. Ambos trazem uma oferta. Caim traz daquilo que ele trabalhava, daquilo que era o seu cotidiano. Caim traz frutos da terra. Abel também faz o mesmo. Ele traz daquilo que ele trabalha, daquilo que é o cotidiano dele. Ele traz as primícias do seu rebanho, as crias do seu rebanho. Porém, uma coisa interessante, a reação do Senhor para cada uma dessas ofertas é completamente diferente. Ambos estavam no local de adoração, estavam prestando culto ao Senhor e cumprindo o seu dever. Mas um deles é aceito e o outro é recusado. A um deles o Senhor olha com prazer e o outro é rejeitado pelo Senhor. A pergunta que fica é por quê? Qual é a diferença desses dois rapazes, desses dois jovens ou esses dois senhores? Qual é a diferença dessas duas ofertas? E o texto nos responde. Primeiro, a gente precisa ter em mente que o Senhor ele não precisa das ofertas. Afinal, é o Senhor quem dá ao homem a capacidade de ofertar, é o Senhor quem dá ao homem o fruto da terra, é o Senhor quem dá ao homem as crias. O Senhor não precisa disso. Mas as ofertas mostram para nós que o Senhor busca dos seus adoradores que eles sejam gratos pelo que Ele dá. Então, agora ao observar o que o texto fala sobre a oferta de Caim,
nós podemos ver um pouco disso. Versículo 4 diz o seguinte: Abel, por sua vez, trouxe as partes das primeiras crias do seu rebanho. Abel, ele não somente traz o fruto do seu trabalho, ele não traz somente aquilo que faz parte da sua rotina, ele traz o melhor para o Senhor. A palavra aqui é literalmente primogênito, isso é o primeiro. Ele traz o melhor daquilo que ele tinha. Essa atitude demonstra gratidão e intimidade que Abel tinha com o Senhor. Abel ele não estava somente cumprindo um rito que foi ensinado pelo seu pai. Ele não estava somente lá pagando tributos para o Senhor como mais um dia na sua rotina. Ele fazia de coração, com um coração grato. E isso foi agradável ao Senhor. É interessante notar no texto que o que é aceito pelo Senhor primeiramente não é a oferta. O texto nos diz que o Senhor aceita com agrado Abel e sua oferta. Abel é aceito pelo Senhor. Assim, a sua adoração é recebida pelo Senhor. Não existe uma adoração sem um adorador. Abel adorava de todo o coração, adorava verdadeiramente. Por isso, ele foi aceito pelo Senhor. Em contraparte, Caim ele não é aceito. O que poderia significar isso? A oferta que foi dada de Caim é errada? O Senhor não se agrada dos frutos da terra? Uma coisa que eu ouvia quando era pequeno é que Caim foi recusado porque o sacrifício dele não tinha sangue. Então, o Senhor se agrada do sangue dos animais, o Senhor se agrada disso. E porque ele deu os frutos da terra, o Senhor se desagradou do sacrifício dele. Mas se a gente vê um pouco mais para frente na Bíblia, dando um spoiler dos capítulos seguintes, dos livros seguintes, nós vemos em Levítico que existem ofertas para o Senhor que são de grãos, que são dos frutos da terra. E o Senhor se agrada desses frutos. Então a própria Bíblia nos mostra que o que está errado não é a oferta traga por Caim. O que está errado não é o tipo da oferta. O que poderia ser? O texto nos deixa claro que da mesma forma que Abel e sua adoração são recebidas pelo Senhor, pelo seu coração, Caim não foi recebido pelo Senhor, não por conta de sua oferta, mas por conta de seu coração, por conta de sua atitude. O que ele entregou, o tipo, não era incorreto. O coração de Caim foi rejeitado pelo Senhor. Na realidade, a chave para o fracasso de Caim se encontra na cuidadosa descrição que o autor faz aqui no texto. Quando ele vai falar sobre o tributo entregue por Caim, ele fala que Caim trouxe os frutos. Em outras versões, ele coloca alguns dos frutos. Não há indicação que esses sejam os primeiros, não há indicação que esses sejam os melhores, não há indicação que isso seja o primogênito primeiro. Não há indicação. Diferente do seu irmão Caim, diferente do seu irmão Abel, Caim não trouxe as primícias para o Senhor. Isso mostra um coração que não considerava o Senhor digno. Caim não se relacionava verdadeiramente com o Senhor. Por isso, não considerou a forma de adorar o Senhor, não considerou entregar as primeiras coisas para o Senhor. O pecado de Caim aqui é a superficialidade. Ele parece religioso, ele vem, ele cumpre o rito, porém o seu coração não é dependente, o seu coração não é sincero nem grato ao Senhor. E dessa primeira parte, desse capítulo 4, nós podemos tirar 3 implicações para nós. Primeiro, é que Caim buscou ser aprovado pelo Senhor da sua própria maneira. Caim buscou adorar ao Senhor sem ser submisso a Ele. Essa atitude mostrou que quem decide a forma da adoração é o Senhor e não nós. A rejeição de Caim, a rejeição da oferta de Caim nos ensina que nós não podemos adorar o Senhor de qualquer maneira. Que quem decide a forma como nós adoramos é o próprio Senhor.
E Ele revelou isso a nós. A adoração ela não é uma construção emocional, não é uma construção cultural, mas ela é uma resposta obediente ao que o Senhor pede. É uma resposta obediente ao que o Senhor revelou nas Escrituras. A segunda coisa que nós podemos ver é que os atos litúrgicos, que a religiosidade, ela não salva. Estamos no 4º capítulo das Escrituras e já está claro que o que importa para o Senhor não é o simples ato de sacrificar, não é o simples rito, mas é como o coração daquele que sacrifica está com o Senhor. O que importa para o Senhor não é o simples ato de adorar, mas é como está o adorador. O ato religioso de Caim não importou. A entrega de Caim não importou quando o Senhor julgou o seu coração no tribunal divino. E até aqui as implicações do texto estão nos mostrando a forma como o Senhor enxerga a adoração. O Senhor estabelece a forma. O Senhor é aquele que olha o coração do adorador e aceita. Mas existe uma implicação nesse texto, que é a nós olharmos para Caim com cuidado. E, como já dito antes, Caim era um adorador superficial. O pecado de Caim é a superficialidade. Ele está lá, ele está cumprindo os atos religiosos, ele participa da adoração, ele traz a oferta, mas o seu coração não é dependente de Deus. Ele não é submisso a trazer ao Senhor o que ele queria. Ele não é sincero e nem grato ao Senhor. E assim como Caim, nós podemos viver uma vida que caminha à superficialidade no nosso relacionamento com o Senhor. Muitas vezes nós podemos vir à igreja e cumprir o rito todos os domingos. Podemos vir à igreja e pá, bati o cartão. Fui na igreja domingo, tranquilo. Agora domingo que vem eu venho de novo, tudo certo. E isso daqui está na minha rotina, eu vou ali riscando. Mas a grande verdade é que o adorador superficial, ele não se relaciona com o Senhor. O adorador superficial, quando ele volta para sua casa, ele pode passar horas rolando a tela do seu celular. Ele pode passar horas fazendo outras coisas e esquece de fazer seu devocional. Ele vai nos cultos todos os domingos, mas ele esquece do Senhor durante a semana. Ele não sabe o que Deus espera dele no dia a dia, ou melhor, ele ignora o que Deus espera dele no dia a dia. Ele não evangeliza, ele não testemunha, ele não demonstra amor. Tudo isso porque ele não tem um relacionamento profundo com o Senhor. Amados, o adorador superficial não é aquele que por vezes falha, porque na caminhada cristã nós vamos falhar muitas vezes. Mas o adorador superficial é aquele que está estagnado, é aquele que está parado na sua caminhada com Deus. É aquele que frequenta o culto há anos, mas ele não lê a Bíblia de forma contínua. Ele conhece os versículos isolados, as frases de efeito, mas ele não sabe como a Bíblia pode ser aplicável à sua vida. Ele ora intensamente todas as vezes que tem provações, dificuldades, doença, mas quando a vida acalma, ele esquece de orar. Ele não busca o Senhor. Ele participa das reuniões. Ele está presente. Ele pode até mesmo contribuir financeiramente. Mas o seu interior ele não pertence ao Senhor. E ele não reconhece o Senhor na sua vida como aquele que é dono dele. Mas o texto não está somente nos mostrando que Caim é um adorador superficial que cumpre atos religiosos, mas que seu coração não é submisso a Deus. Ele expande e mostra mais um grave erro do coração superficial, do adorador superficial. Vamos ler do versículo 5 ao versículo 7. Gênesis 4, 5 a 7, assim diz a palavra do Senhor. Mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto?
Se você fizer, o bem não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Caim é rejeitado pelo Senhor. Não sabemos como, mas fica evidente que a oferta de Caim é rejeitada. Não sabemos se um fogo desceu do céu e consumiu a oferenda de Abel. Nós não sabemos, o texto não fala. Mas fica evidente a reação de Caim a ser rejeitado pelo Senhor. Ele fica irado. Ele fica transtornado. E a reação dele não é de arrependimento, não é de tristeza. Caim não está triste porque ele foi rejeitado pelo Senhor. Caim não está triste porque ele adorou o Senhor de maneira errada. Ele tem inveja do seu irmão, porque o seu irmão for aceito, ele não. Ele tem ódio do seu irmão. Logo, ele também tem ódio do Deus de seu irmão. Ele não faz uma introspecção para tentar entender onde ele errou. Seu semblante cai. A Bíblia fala que o semblante dele cai de uma forma que expressa a profunda tristeza e ira de Caim. Caim é um homem que tinha um relacionamento superficial com Deus, que não reconhecia Deus como o Senhor da sua vida. Estava inundado no sentimento de ira e inveja, que logo se tornaria um ódio profundo em seu coração. Ele não busca a aprovação divina após isso. Ele busca ser aprovado à sua própria maneira. Porém, de modo semelhante, ou até igual à forma com que Deus fala com seu pai, Adão, no jardim, o Senhor indaga Caim com perguntas retóricas. O Deus misericordioso e amoroso se mostra a Caim. O objetivo não é humilhar Caim. O objetivo é que Caim se arrependa. Faça o que é correto. O Senhor chega a Caim e diz: por que você está furioso? Por que transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? O Senhor está mostrando a Caim que se ele se submeter à vontade do Senhor, se ele aceitar Deus como o Senhor de sua vida, se ele se arrepender, ele seria aceito. Haveria um outro caminho. O caminho para o Senhor e o arrependimento e a obediência. Mas o Senhor não somente mostra a Caim o caminho da obediência, em que ele seria aceito se obedecesse ao Senhor. O Senhor traz uma ilustração vívida. O Senhor mostra a Caim o que aconteceria se Caim não aceitasse. Se Caim tomasse um outro lado e continuasse em sua rebeldia, em sua ira. O Senhor diz a Caim: mas se não o fizer, se não se arrepender, se não obedecer ao Senhor, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. A imagem traga pelo Senhor é a encarnação do pecado. Da mesma forma que futuramente nós vemos como Pedro fala sobre Satanás. Satanás anda ao derredor como um leão procurando alguém para devorar. O Senhor ilustra o pecado da mesma forma. O Senhor ilustra o pecado como um animal que está à porta da casa. Um animal que está ali deitado na porta da casa de Caim. E se ele não fizer nada, Caim será devorado por esse animal. Se nada for feito, o animal vai tragar o morador que permitiu que ele ficasse ali por tanto tempo. Mas após essa exortação do Senhor, nós aprendemos uma segunda lição importante sobre o adorador superficial. O adorador superficial, ele não somente participa dos cultos, mas seu coração não está submisso ao Senhor. Mas ele não é moldado pela palavra. Gênesis 4:8 diz o seguinte, leiam comigo. Disse, porém, Caim ao seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. As Escrituras não mostram a resposta de Caim ao Senhor, mas elas revelam a sua ação posterior a essa conversa. Caim não se submete ao Senhor, ele não se arrepende, ele não domina o pecado, ele é devorado por esse animal.
Com doces palavras, ele convida o seu irmão a ir para o campo. E ali, ele o mata. Mas ele não o mata de qualquer forma. A tradução grega mostra que a palavra literalmente cortou a garganta, degolou. Alguns comentaristas falam que isso quer dizer que a morte de Abel provavelmente foi violenta. Caim é devorado pelo seu pecado. Caim é devorado pelo seu ódio. E ele mata seu irmão de maneira violenta. E assim acontece o primeiro assassinato na história da humanidade. E assim também é o destino daquele que é o adorador superficial. Ele vai ser tragado pelo pecado que ele mesmo permitiu que deitasse e fizesse morada na sua casa. Ele sabe que deve pedir perdão e se arrepender, mas o seu orgulho não permite tal humilhação. Ele sabe que tem sido irado, mas chama sua ira de justiça. Eu fui ferido, eu tenho o direito de agir assim. Justifica internamente. O que começa com uma dor que não é tratada, logo se transforma em uma amargura. E essa amargura passa a orientar as suas decisões, as suas palavras e as suas relações. Ele sabe que a mentira não agrada ao Senhor, mas ele conta a si mesmo que é apenas uma meia-verdade, que é necessária para evitar problemas. E com o tempo, sua consciência se acostuma, até que a verdade já não é mais a prioridade. Ele sabe que deveria vigiar os seus pensamentos, mas permite que a cobiça, a inveja ou a impureza habitem na sua mente e façam morada na porta de sua casa. O pecado não tratado, ele passa a se enraizar cada vez mais na vida daquele que não tem um relacionamento com o Senhor. Passa cada vez mais a enraizar na vida daquele que não reconhece o Senhor como soberano da sua vida. Até que não reste mais sensibilidade nenhuma à palavra do Senhor. Assim, o adorador superficial, ele não é moldado pela palavra, porque o seu coração já está endurecido. Ele pode ouvir a palavra, mas ele não permite que ela o confronte. Ele conhece o chamado ao arrependimento, mas ele rejeita a humilhação que esse chamado exige. Assim como Caim, ele dialoga com Deus, mas ele não se submete ao Senhor. E é essa mudança que precisa acontecer. A narrativa de Caim nesse capítulo se encerra, mostrando uma última interação entre Deus e ele. E traz uma última lição para nós sobre o adorador superficial. Gostaria de ler com vocês dos versículos 9 ao versículo 16. Assim diz a palavra do Senhor. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu responsável pelo meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue de seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais sua força. Você será um fugitivo, errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer um que me encontrar me matará. Mas o Senhor respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém viesse a encontrá-lo e o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Então, sobre o adorador superficial, nós temos uma última lição nesse capítulo. Sabemos que ele é aquele que cumpre ritos, mas não declara o Senhor como Deus de sua vida, como aquele que é dono de sua vida. Sabemos que ele não é moldado pela palavra. E sabemos que ele se afasta cada vez mais de Deus.
A narrativa nos mostra que, após a morte de Abel, o Senhor se apresenta novamente a Caim. Ele não o acusa, ele não o expõe primeiramente, ele apenas faz uma pergunta a Caim: onde está o seu irmão Abel? Como bem sabemos, e como bem nós vemos ao longo da Bíblia, essa pergunta é uma oportunidade para que Caim expressasse o seu arrependimento, para que Caim pensasse no que ele fez e se submetesse ao Senhor. Mas ele não o faz. A resposta de Caim é cínica, uma resposta absurda. Ele fala: não sei, eu sou responsável pelo meu irmão. Tendo depois de matar o seu irmão, ele se nega de qualquer responsabilidade que ele teria sobre ele. Mas o pecado ele não pode ser escondido do Senhor. O Senhor sabe, o Senhor vê e o Senhor julga o culpado. É interessante que nós podemos quase que ouvir o tom de voz do Senhor nessa passagem. No versículo 10, disse o Senhor: o que foi que você fez? O Senhor sabe o que Caim fez. O Senhor sabe o pecado que ele cometeu. E esse pecado tem consequências. A resposta adequada a esse pecado é a maldição que o Senhor traz sobre Caim. A terra não daria mais frutos. Ele não poderia mais se estabelecer no lugar. Ele deveria viver se mudando, porque ele deveria desfrutar do fruto da terra que ali tinha. Ela ia parar de dar fruto e ele teria que se mudar. Ele provavelmente seria morto, porque ele foi o primeiro a matar. Geraria um ciclo de ódio. E a resposta de Caim a essa maldição, o que nós esperamos é que ele se dobre de joelhos e se arrependa. Mas a resposta dele é de autocomiseração. Ele sente pena de si mesmo. Ele tem medo dos males físicos. Ele tem medo da dificuldade. Ele tem medo da morte. Mas ele não tem medo do Senhor que dá a vida. Por fim, o Senhor coloca um sinal em Caim, como um sinal de misericórdia. Talvez para que não se replicasse um ciclo de ódio, onde um mataria o outro e mataria o outro por vingança. Nós não sabemos. Mas sabemos que o Senhor é misericordioso com Caim e permite que ele viva a sua vida na terra. E o fim de Caim é se afastar do Senhor. Versículo 16 diz: então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod. Nod significa errante. Aquele que se aliena de Deus, aquele que se afasta do Senhor, aquele que tem um relacionamento superficial com Deus, não trata seu pecado, é alguém que se afasta do Senhor ao ponto de se tornar alguém alienado. É alguém sem um lugar permanente. Isso pode refletir o destino eterno dessa pessoa. Essa breve passagem ela tem muito a nos ensinar. Ela tem muito a aplicar em nossas vidas. E eu gostaria de trazer aos irmãos, nesse final, apenas 4 aplicações práticas para a nossa vida ao observarmos o texto aqui que nós vemos de Gênesis capítulo 4. A primeira é, gostaria de indagar, de perguntar, qual tem sido a oferta que nós temos dado ao Senhor? A observar a vida de Caim, a observar a vida de Abel e as ofertas que eles trazem, nós devemos refletir como nós temos agido. O melhor do meu tempo tem sido dado ao Senhor? O melhor da minha atenção? Ou eu tenho dado apenas alguns frutos, apenas o que sobra durante a semana ao Senhor? E eu gostaria de desafiar você a separar um tempo dessa semana para que você se ajoelhe, para que você ore e reflita. Como tem sido o seu tempo? Como você tem remido o seu tempo? O que você tem tido como prioridade? O que você tem tido como primeiro da sua vida? Segunda aplicação é, existem pecados na sua porta? Da mesma forma como o Senhor, ele exorta Caim,
falando que o pecado, ele se instala na porta de Caim, e o dever dele é afastá-lo, para que ele não o domine, para que ele não o devore. Nós devemos nos perguntar, existem pecados na nossa porta? O pecado raramente ele entra de uma forma abrupta na nossa vida. Geralmente ele se instala através da tolerância. Nós fazemos pequenas concessões. E essas pequenas concessões permitem que cada vez mais esse pecado nos ameace. É importante que nós identifiquemos o pecado que nós achamos controlável na nossa vida, o nosso pecado de estimação. O pecado que nós chamamos de controlável, mas que o Senhor chama de ameaça à nossa vida e ao nosso relacionamento com Ele. A terceira aplicação é a conclusão de Caim. Ela aponta para o inevitável. Aquele que adora ao Senhor superficialmente. Aquele que não tem uma vida com o Senhor cada vez mais se afasta do Senhor. E encontra no final apenas um final vazio. Não existe uma neutralidade na vida cristã. Ou nós caminhamos com o Senhor, ou nós vamos à presença de Deus, ou nós conhecemos mais o Senhor, ou nós nos afastamos dele. A única esperança para aquele que adora superficialmente ao Senhor, para aquele que reconhece que não tem tido o Senhor como prioridade da sua vida, que não tem colocado o Senhor no centro, não é melhorar a sua oferta. Não é dar mais simplesmente. Mas receber um novo coração. Somente em Cristo, o pecador que é devorado pelo pecado pode ser salvo. Porque o Senhor foi devorado pela morte em nosso lugar. Ele tomou nossas dores, Ele tomou os nossos pecados. E Ele nos dá uma nova vida. Uma vida que tem a possibilidade, com o Espírito Santo, de se afastar do mal, de conhecer ao Senhor e de se aprofundar no relacionamento com Ele. Até hoje o pecado continua à nossa porta, mesmo sendo salvos. Mas nós corremos o risco, mesmo sendo salvos, de afastar o Senhor e permitir que esse pecado fique na nossa porta. A questão não é se Ele está ali, mas é se nós vamos permitir que Ele entre na nossa casa e nos devore. Ou se nós vamos nos submeter ao Senhor como verdadeiros adoradores. A história nos mostra que a adoração superficial, aquele que não reconhece ao Senhor, aquele que não é moldado pela palavra, tem um caminho que conduz à morte, ao vazio espiritual. Mas o Evangelho de Cristo nos chama a uma nova vida, a uma restauração de relacionamento com o Senhor, que nos dá uma nova possibilidade de vencer o pecado, de viver uma vida que agrada ao Senhor e não andarmos errantes, porque nós sabemos que temos um destino final, e não andarmos vazios, porque nós somos cheios do Espírito de Deus. Então que a palavra do Senhor entre nos nossos corações, que a gente possa refletir como tem sido a nossa caminhada, o que nós temos feito. Eu tenho pecados de estimação, que tenho permitido que fiquem na minha porta, que eu tenho permitido que se instalem na minha vida e que me afastem do Senhor. E saiba que o final disso é ser devorado. Ou eu reconheço o Senhor Jesus como o centro da minha vida e mudo minhas atitudes e me torno um verdadeiro adorador. Peço que você abaixe suas cabeças. Gostaria de orar para encerrar esse momento com vocês. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é aquele que estabeleceu como nós devemos te adorar. E não só estabeleceu, mas nos deu um guia, Pai. O Senhor deu a sua palavra. O Senhor nos mostra quem nós somos, como nós devemos te adorar, que maneira nós podemos glorificar e como nós podemos ter uma nova vida, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor olha para dentro de nós e quer nos transformar de dentro para fora. O Senhor é aquele que nos ama e quer que nós tenhamos um relacionamento, que conheçamos mais o Senhor. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos afaste de qualquer tentação de se relacionar com o Senhor de maneira superficial, de não reconhecer o Senhor como centro das nossas vidas, como soberano das nossas vidas, Pai.
Nós clamamos ao Senhor que nós possamos nos afastar do pecado, recorrer a Ti, e somente a Ti, Pai. Não tentar nos justificar ou alcançar a justiça através das nossas próprias mãos. Nos ajuda, Senhor, a sermos verdadeiros adoradores, que Te adoram em espírito e em verdade. Clamamos a Ti, Pai. Nos ajuda a viver uma vida que Te agrada e sermos transformados, alegres, homens e mulheres que transbordam do Teu amor, que testemunham do Teu amor. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Cristo, Teu Filho. Amém. Vitor? Vai cantar? Obrigado, Natan. Vamos estar ainda mais uma vez cantando o louvor Eu Sou Quem Dizes que Sou. E os irmãos podem se colocar de pé. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Em Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Está chamando o pastor à frente, então? Estará dando continuidade. Estamos então indo para o encerramento aqui desse momento de culto. Você é sempre nosso convidado para estar conosco aqui nos nossos cultos dominicais, nosso compromisso com a pregação da palavra,
com adoração. E esse texto da palavra de Deus aí, que fala da experiência de Abel e de Caim, eu lembro daquilo que o autor da carta aos Hebreus fala a respeito do testemunho de Abel, né? E ele diz lá no capítulo 11, embora muito esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. Não é isso que você deseja para você? Depois que você partir desse mundo, a sua vida ainda continuar a ser um exemplo para as outras pessoas? Qual o exemplo de Abel? Um homem justo, um adorador verdadeiro e um ofertante comprometido. Glória a Deus. Muito obrigado, Natan, por sua exposição nessa noite. Ok, tem sido muito frequente aqui na Igreja Bereia nos últimos anos a gente ter este momento aqui durante o mês de janeiro de orarmos, de encomendarmos nossos irmãos ao Senhor porque estão partindo, seja para a obra missionária, seja para o seminário, seja para ambos. E nós vamos ter isso novamente acontecendo hoje. E nós queremos orar por esses irmãos queridos nossos. Então eu queria chamar a Samantha para vir aqui com o Samuel, com a Thalita e com o Davi. E eu queria chamar também a família Nascimento, Rômulo, a Tati, o Timóteo e a Isa. Então os irmãos aqui da igreja sabem a respeito aqui desses nossos queridos. A Tati ainda vai chegar com o Timóteo. Então, nesta semana, né, que está iniciando hoje, nós temos a Samantha, o Samuel, a Thalita e o Davi, que estão seguindo para o Pará, lá para o IMPV, né, Palavra da Vida Norte. Eles viajam na terça-feira de manhã, 6 e um pouquinho, sai o voo deles para o Pará. E na quinta-feira, então a família Nascimento, nossos irmãos também estão seguindo para o Pará, vão todos para o mesmo local, mas com desafios diferentes, né? E eu queria, sem me estender muito, ler para vocês um texto da Palavra de Deus, que vai ser realmente também a nossa oração como igreja para vocês, para suas famílias. Salmo de número 20. Eu queria ler apenas os 4 primeiros versículos, se você puder acompanhar, por favor. Salmo 20. Que o Senhor responda ao seu clamor em tempos de sofrimento. O nome do Deus de Jacó o guarde de todo mal. Que de seu santuário ele lhe envie o socorro, e de Sião o fortaleça. Que ele se lembre de todas as suas ofertas e olhe com favor para os seus holocaustos. Que ele conceda os desejos do seu coração e lhe dê sucesso em todos os seus planos. Esse salmo aqui é um hino, né, que provavelmente foi composto com a intenção de encorajamento ao rei quando ele saísse em suas batalhas militares. Não sabemos qual foi a circunstância desse salmo, mas durante os dias de Davi, Israel esteve constantemente em batalhas militares. E este salmo, então, é o povo orando pelo rei e pelas batalhas que viriam pela frente. Então eu queria trazer essa palavra para vocês, porque vocês estão nos deixando aqui nessa semana, cada um de vocês com os seus desafios, com as suas lutas, vocês estão indo para uma batalha, né? E dentro desta batalha vai haver a necessidade de muitos esforços, de muita perseverança, de muito temor do Senhor, de muita dependência do Senhor. E o povo aqui, então, orou por Davi, né, e seus soldados,
E nessa oração, né, nesse hino que foi composto, é muito interessante, né? Que o Senhor responda o seu clamor em tempos de sofrimento. E lá nas dificuldades que certamente vão chegar às suas portas neste ano, os desafios, o mais importante não é que a igreja vai estar segurando as cordas de vocês, o que vai ser importante nós queremos fazer, mas que vocês estejam continuamente clamando ao Senhor, nas suas lutas, nas suas dificuldades, e que vocês recebam do santuário celestial o socorro do Senhor, que o Senhor se lembre de todas as suas ofertas, certamente tudo que vem pela frente tem sido muito considerado em oração por vocês. Vocês querem fazer a vontade do Senhor, e isso aí vai representar grandes sacrifícios que vocês vão ter que prestar. Que o Senhor se lembre do coração de vocês e que Ele conceda os desejos do seu coração e lhe dê sucesso em todos os seus planos. Obviamente que se a vontade de vocês for a vontade de Deus, essa vontade vai se realizar na vida de vocês. Jesus Cristo disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Se o nosso Senhor precisou se submeter ao Pai, que dirá nós? Precisamos viver nessa dependência e submissão. De novo, é com tristeza, de certa forma, que a gente se despede de vocês. E, ao mesmo tempo, também é com alegria, sabendo que vocês estão indo na força do Senhor, na proteção do Senhor, na bênção do Senhor, e dispostos, né, a viverem confiando no Senhor. Então isso nos deixa alegre. O testemunho de vocês, então, fala conosco também a esse respeito. Então, Samantha e as crianças, todos nós sabemos os grandes desafios que aguarda vocês neste ano, mas nós sabemos que, embora os desafios sejam grandes, o nosso Deus é maior, a sua graça é maior, o seu poder é maior, e Ele vai sustentá-los neste tempo que vocês precisam para ver a obra de Deus na vida e no coração de vocês. E vocês saem de uma experiência lá do Uruguai, saem lá do sul do continente, vão agora para o norte do Brasil, e certamente terão seus desafios. E nós queremos também estar com vocês em oração, rogar ao Senhor que os conduza nessa jornada, que o tempo de vocês lá no seminário seja de muito proveito, de muito crescimento espiritual, de boas oportunidades de serviço e de vocês verem, né, o poder de Deus se manifestando na vida de vocês, da família de vocês. Creio que se fosse, se nós pudéssemos segurar vocês aqui, nós gostaríamos, porque nós não gostaríamos de vê-los partir. Mas, por outro lado, nós queremos vê-los fazendo a vontade de Deus. E isso nos alegra muito, e nós vamos estar com vocês, então, nessa caminhada. Queria pedir que vocês se colocassem em pé. Acho que todos têm o contato dessas duas famílias, né? Vocês podem estar também se manifestando a eles, sabendo os seus pedidos de oração, estando, então, nessa parceria aí de oração, né? De acompanhar esses irmãos de toda forma como é possível acompanhá-los. Então, esta é uma semana de rodoviária, né? de aeroporto, no caso, né? E terça-feira de manhã, quinta-feira de manhã. Vamos orar, então? Pai, nós te agradecemos pela obra que o Senhor está fazendo na vida do Rômulo, da Tati, do Timóteo e da Isa. Eles já têm andado servindo ao Senhor, vieram recentemente de uma experiência missionária, e estão partindo agora para o Pará, para a sua formação missionária. Obrigado pelas portas que o Senhor abriu, obrigado pela convicção dada à família,
Obrigado que eles podem estar se dirigindo para aquele local com a tua bênção. Seja com eles, Senhor, nesta semana, nos preparativos finais da viagem, durante toda a viagem, na chegada deles lá no IMPV, e em tudo aquilo, Senhor, que vai fazer parte da experiência desta família neste ano. Dada a tua graça, dado o teu poder, supre, Senhor, todas as suas necessidades, sustenta-os, que seja um ano de grande bênção e de grande aproveitamento na vida dessa família. Te peço também, Senhor, pela Samanta, pelo Samuel, pela Thalita, pelo Davi. O Senhor conhece os desafios que estão diante deles e nós rogamos, Senhor, o teu poder, a tua graça, a tua bondade, o teu cuidado. Que o Senhor seja com a Samanta e com as crianças nessa jornada. Que eles vejam a tua presença, que eles vejam o teu cuidado. Que todos os desafios, Senhor, que se colocarem no seu caminho neste ano, que eles possam olhar não para os desafios, mas para o Senhor. O Senhor é um Senhor que cura, que restaura, que transforma, que supre, e que eles possam perceber tudo isso na vida deles neste ano. Conduz-os também em segurança, Senhor. Peço também por tua igreja aqui, que nós estejamos continuamente trazendo esses irmãos na tua presença, orando por eles, ajudando-os, contribuindo de toda forma que nós possamos contribuir. Que o Senhor os protege de todo mal, que o Senhor renove as suas forças, que o Senhor traga a alegria que eles precisam, a graça, que eles sejam perseverantes e que eles possam ver a tua glória. Muito obrigado por essas vidas. Seja com eles, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos terminando esse momento aqui de culto, né? O culto a Deus nunca deve encerrar, mas esse momento aqui nós estamos encerrando. Se você pode ficar ainda um pouco aqui, fica.